Olá, nono ano, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Sofia e na aula de hoje a gente vai corrigir atividades. A primeira atividade que eu passei foi esse PDF aqui. Estão lembrados? Questão número 1. Na imagem, identifique. Temos a imagem de uma cadeira, a matéria, o corpo e o objeto. A matéria do qual foi feita essa cadeira? Madeira. O que seria o corpo? As ripas de madeiras que ainda seriam transformadas na cadeira. E a cadeira, sim, é o objeto, que é a madeira transformada em algo útil para a gente utilizar. Número 2. Apresente duas formas de medição de volume. A primeira é com sólidos regulares, em que você vai medir as três dimensões do sólido e depois multiplicar uma pela outra. E a outra com sólidos irregulares é aquele exemplo da impenetrabilidade, que você joga o sólido no líquido, o líquido se desloca, desloca o volume do líquido deslocado corresponde ao volume do sólido que você quer medir. Foi o exemplozinho que a gente fez na aula em que eu joguei uma pecinha dentro da água com corante. Número 3. Um objeto de coleção apresenta massa igual a 20 gramas. E volume igual a 4 mililitros. Qual é a sua densidade? A densidade é dada pela divisão entre a massa e o volume. A densidade é a relação matemática entre a massa e o volume de um corpo. Nesse caso, nós temos massa igual a 20 gramas e volume igual a 4 mililitros. Densidade é 20 dividido por 4, que dá 5. 5 o quê? A gente vai usar as unidades de medida das grandezas que a gente já usou anteriormente. Gramas e mililitros. Então, a densidade desse corpo é 5 gramas por mililitro. 4. A densidade do ferro é 7.274 kg por metro cúbico. Qual seria então o volume de 10 kg de ferro? Aqui é só jogar na fórmula. E a grandeza que eu quero encontrar é o volume. Pronto, agora é só dividir 7.274 por 10, certo? Isso é para os preguiçosos, porque a conta não é essa. A conta é 10 por 7.274, que é bem mais complicadinho. Mas a gente não tem medo de conta feia, né? Vamos lá fazer. Já chega, né? A gente não conseguiu zerar a conta, não, mas a gente conseguiu 3 algarismos válidos aqui para a gente dar continuidade à nossa continha. Bem, a gente descobriu que 10 kg de ferro tem um volume de 0,00137 metro cúbico. Agora, quanto que é isso? Vamos trazer isso para um volume mais real, para uma unidade mais real que eu consiga visualizar melhor esse valor. Então, a gente viu que o volume do ferro é 0,00187 metros cúbicos. Agora, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Agora eu posso usar essa escala de conversão para transformar esse valor em algo que eu consigo entender melhor.
Aqui é só fazer uma regrinha de 3 simples, todo mundo sabe como fazer. Então esse é o nosso resultado. 10 kg de ferro eu encontro em pouco mais de 1 litro, menos do que 1,5 litro. Número 5. Coloque os objetos a seguir em ordem crescente de densidade. Na imagem, todos eles têm o mesmo tamanho. Então eu vou considerar que todos têm o mesmo volume. Se todos têm o mesmo volume, basta observar a massa. E aí, através da massa, eu percebo que o menos denso é a cortiça, depois a madeira, depois o ferro e, por fim, o cobre é o mais denso. Próxima questão. Próxima e última questão, número 6. Classifique as soluções a seguir como concentrada, saturada ou diluída. Na letra A, tem 65 gramas. Eu sei que essa solução está saturada por causa da formação do corpo de fundo. Ou seja, eu já atingi o limite de solução do soluto para esse solvente. Vamos supor que seja sal na água. Eu já atingi a concentração máxima de sal que eu consigo dissolver na água. E o restante do sal que foi jogado vai se decantando. A letra B, ela está bastante diluída, são só 3 gramas. E na letra C já são 50 gramas de soluto no solvente. Então ela está concentrada. Mas eu não sei se ela atingiu o limite de dissolução. Então não posso dizer que ela está saturada. Bem, a segunda atividade que eu enviei para vocês já foi no Google Formulários. Então eu vou para lá corrigir agora. Tá aqui a atividade número 4 e o formulário já aberto. Qual descrição a seguir corresponde à propriedade dureza? Um canivete pode ser utilizado para esculpir a pedra-sabão? Quando eu uso um metal para esculpir na pedra-sabão, eu estou riscando ela, saem uns pozinhos de risco dela. E a propriedade que se refere a riscar ou não algum material é a dureza. Então nós já encontramos a nossa resposta. Qual descrição corresponde à resistência? O canivete e a pedra-sabão já foram lá na dureza. Então a próxima alternativa. A colher de pau impede que o calor da panela queime as mãos. A colher de pau está servindo como isolante térmico. Então essa característica se refere à condutibilidade térmica. A bolinha pula-pula consegue se manter em movimento por um longo tempo, porque ela é capaz de conservar a energia por causa da elasticidade. Também não. Podemos usar biscuit para modelar lembrancinhas. Quando eu modelo, aplico uma força e o objeto permanece naquele formato após cessar a aplicação da força. Isso é plasticidade. O vidro laminado é mais difícil de ser quebrado que o vidro comum. Aí sim, ele resiste a choque mecânico melhor do que o vidro comum. Temos aqui a nossa resposta. Já vamos ler a última alternativa. Supercondutores como o ouro minimizam perda de energia. Aqui está falando de condução elétrica, né? Qual corresponde à elasticidade? A da bolinha pula-pula. A plasticidade é o biscuit. Condutibilidade térmica, colher de pau. No caso, ela é um isolante, né? Ela é um péssimo condutor. Condutibilidade elétrica, supercondutor. Propriedade dos líquidos e gases. Qual descrição a seguir corresponde à propriedade volatilidade? Se tamparmos a saída de ar de uma seringa e forçarmos o êmbolo, ou seja, a gente está aplicando uma força contra um volume de ar,
o volume do ar será menor, mantendo a mesma massa. Isso é compressão. A interação entre as moléculas de água permite que os peixes deslizem dentro delas. A interação entre as moléculas de um fluido se chama viscosidade. Ao abrir um frasco de acetona, já podemos perceber o seu cheiro, porque a acetona evapora com muita facilidade, e essa capacidade de evaporação é que é a volatilidade. O gás carbônico formado na queima, a fumaça que sai, se espalha por todo o ambiente. Isso é expansão dos gases. Qual descrição a seguir corresponde à propriedade viscosidade? É o peixe deslizando na água, né? A interação entre as moléculas de água. Qual descrição corresponde à compressão? A da seringa. E qual corresponde à expansão? A fumaça se espalhando. Explique por que o óleo boia sobre a água. Bem, tem dois motivos. Primeiro, porque o óleo é immiscível, então ele se separa. E segundo, porque ele é menos denso do que a água, então ele fica por cima e a água fica por baixo. Explique por que o gelo boia sobre a água. Aqui é porque o gelo, a uma temperatura entre 0 e menos 4 graus Celsius, as moléculas de água se expandem e isso faz com que o gelo se torne menos denso do que a água. Depois de terminar de responder, é só clicar no botão enviar. Por hoje é só, gente, e até a próxima aula.